Olá, tudo bem com vocês? Retomando aqui essa aula, né, de número 7, que tem sido tão difícil para mim para terminar esse assunto. Eu entendo que a gente tem um conteúdo extremamente importante, tanto no quesito espiritual quanto na questão do aprendizado mesmo, né? Quando a palavra diz que é através da verdade que nós somos libertos, é justamente sobre isso que a palavra está dizendo. Quanto mais a verdade de Deus ela vai sendo ministrada ao nosso coração, à nossa mente, à nossa alma, ao nosso espírito, mais as cadeias vão sendo quebradas, mais libertação vai acontecendo na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. Então eu creio que essa aula ela foi tão importante, tanto no primeiro momento, quando nós demos essa aula para a turma, né, da Escola de Fundamentos, quanto aqui na gravação dessas aulas para o canal do YouTube. Eu tenho visto o quanto tem sido difícil, né, a gente avançar nisso, mas eu creio que em nome de Jesus nós vamos conseguir vencer cada um dos obstáculos que vão aparecendo, né, e a gente vai conseguindo gravar. Então, eu quero retomar essa aula. Eu parei falando com vocês sobre o versículo 12, né, de Êxodo 12. Então, nós estamos lá em Êxodo 12, versículo 12. Eu falei um pouco no último vídeo, se você quiser voltar um pouquinho até para assistir, para que você tente pegar o fim da meada junto comigo, mas eu vou te dizer que nem eu vou conseguir pegar muito exatamente o que eu estava naquele momento querendo passar, né? Existiu uma unção específica naquele dia, que eu creio que o Espírito Santo vai me auxiliar para terminar essa aula, mas eu sei que havia algo muito diferente naquela tarde que eu estava gravando essa aula. Mas em nome de Jesus nós vamos conseguir terminar, amém, queridos? Então o versículo 13, né, eu terminei, acho que falando inclusive um pouquinho sobre o versículo 13, diz assim: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Então, Deus estava mostrando aqui para Moisés e para todo o povo que haveria uma maneira, haveria uma saída para todo o povo de Israel, para todos os escolhidos de Deus, para aqueles a quem Deus havia então separado para ser o seu povo, que era o povo de Israel naquele momento. E que então eles teriam uma maneira de serem marcados, de serem selados, de serem cobertos da destruição que viria sobre o Egito naquele momento. Como eu disse nos últimos vídeos, essa última praga, a 10ª praga, ela dizia respeito a um juízo mais espiritual do que físico, porque Deus diz no versículo 12 que ele traria juízo, que ele traria um juízo mesmo sobre os deuses do Egito. Então Deus estava falando agora não com o homem, não com a sua criação caída por conta do pecado, mas ele estava justamente tratando com principados e potestades, com o dominador deste mundo, dizendo: agora o juízo é com você. E então Deus traz essa maneira de que o povo dele fosse então selado, fosse colocado um sinal. E o sinal que Deus instituiu através da Páscoa era justamente o sangue daquele cordeiro que havia sido morto. Ele seria passado nos umbrais das portas, ele seria passado em toda a entrada de cada uma das casas dos filhos de Israel, e isso seria o sinal que o anjo destruidor, o anjo enviado pelo próprio Deus, que traria então a matança dos primogênitos, ele enxergaria, e esse sangue seria justamente a forma de que esse anjo não entrasse na casa de cada um desses hebreus, na casa de cada um desses do povo de Israel, e não houvesse então a morte de nenhum primogênito dos filhos de Israel. Eu falei no último vídeo que eu gravei sobre isso, que muito provavelmente o meu coração ele se alegra quando eu olho para isso e vejo que Deus realmente institui a questão do primogênito como algo que ele traria justiça
sobre o primogênito de Deus, sobre a sua criação. Satanás tinha conseguido atingir o primeiro homem, a primeira mulher através do pecado, e justamente toda a humanidade foi atingida por isso. Então Deus precisava novamente trazer justiça na raiz, e por isso que ele disse que ele traria juízo sobre os deuses do Egito, justamente nessa última praga contra os primogênitos. Isso é uma alegoria para mim muito clara, muito objetiva. Né? Então, eu estou dizendo que isso é um pensamento meu, porque eu olhando para a palavra, eu estudando um pouco a palavra, eu só consigo enxergar isso. Por que Deus traria condenação sobre os primogênitos do Egito se não tivesse a ver justamente com o início de uma linhagem, com o início de uma nova geração? Primogênito fala de herança, primogênito fala de início, primogênito fala da próxima geração, né? Toda a bênção de Deus está sobre o primogênito. Então, ele está falando sobre uma questão de posteridade, né? Então, Deus queria justamente exterminar todo o primogênito da terra, para então iniciar um novo povo, uma nova era, um novo momento da história através dos filhos de Israel. Então o Egito não teria, os deuses do Egito não teriam como dar continuidade na sua geração. Então esse é o pensamento que nós entendemos sobre esse versículo 13. Esse é o pensamento que eu tenho sobre essa condenação que Deus trouxe sobre os primogênitos do Egito. E através do seu filho Jesus, que também é o seu primogênito, o primogênito de Deus, ele traz novamente esse resgate para toda a humanidade através da cruz. Quando eu falo que Êxodo 12, queridos, ele tem a revelação, ele tem todo o passo a passo para nós da crucificação de Jesus, eu digo porque a simbologia que Deus começa, que inicia ali com Moisés, através dessa libertação do povo do Egito, que simboliza essa libertação de escravidão, essa simbologia de transporte do reino das trevas, né, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, nós temos essa nítida libertação ali em Êxodo 12, com a primeira libertação do povo da escravidão do Egito. Então, para mim, assim, trazendo luz a essa palavra, eu não consigo ver outra coisa a não ser a instituição da Páscoa e, mais precisamente, da instituição ou da sombra da morte do próprio Cristo, do Filho de Deus, na cruz do Calvário. Ele seria o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Ele seria o primogênito de Deus que morreria ali em meu favor e em seu favor, para que toda a linhagem pudesse então vir através de Jesus, nascido de novo, através do sangue desse Cordeiro que foi vertido ali na cruz. E o sangue, então, passa a ser o sinal sobre a minha vida e sobre a tua vida. Por que eu estou dizendo isso? Se o sangue ali, naquele momento, no Egito, serviu justamente para trazer um sinal e para que essas casas onde o sangue estivesse, não tivesse a morte do primogênito, hoje não é diferente. Esse sangue traz a mesma identidade para mim e para você, de que somos então filhos de Deus, que somos selados pelo Senhor, que temos uma cobertura espiritual que o maligno não pode nos tocar. Eu consigo ver nessa passagem também um pouco da própria escatologia, da própria visão ou a própria palavra de Deus se cumprindo na volta de Jesus. Né? Nós sabemos muito bem que aqueles que vão ser salvos, aqueles que vão ser guardados da destruição, do arrebatamento e do juízo final de Deus para essa terra e para os deuses dessa terra, para Satanás e todos os seus anjos, nós sabemos que o sinal que estará sobre a nossa vida é o sangue de Jesus. É a única maneira de nós sermos então guardados dessa destruição que está por vir nos últimos dias. Só vai haver essa maneira dos salvos serem reconhecidos no meio de uma geração
perversa, de uma geração corrompida, de uma geração que não crê no que Deus está dizendo que vai fazer. Queridos, se nós formos olhar para essa palavra também como um alerta, como um aviso do que está por vir, a gente passa aqui horas ministrando essa palavra a respeito do arrebatamento também, porque existe toda uma simbologia dentro dessa palavra, mas o nosso assunto aqui é salvação e redenção, ok? O sangue de Jesus, né? Salvação e o sangue de Jesus é do que fala essa aula 7. Então eu quero continuar, porque eu quero terminar essa aula para que a gente possa dar continuidade em outros assuntos, amém? Versículo 14. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebre-no como decreto perpétuo. Queridos, quando Deus diz que este dia, que esta festa, que isso seria um memorial e que deveria ser celebrado como uma festa, pensa comigo, Deus está dizendo que um dia que eles deveriam lembrar que eles estavam saindo da escravidão, que eles estavam saindo de 430 anos, vivendo debaixo de um jugo fortíssimo de escravidão. Deus diz, esse dia, essa Páscoa, esse momento que vocês vão passar com a família de vocês, ano após ano, a partir de agora, vai ser um momento de festa. Por quê? Porque Deus entende que o momento em que Ele nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, não há outra palavra a dizer no reino espiritual do que um momento de festa. A palavra de Deus diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende. A festa no céu quando alguém realmente reconhece os seus pecados e reconhece que Cristo morreu por si e pela humanidade para salvar a sua vida. Então, assim, se a palavra de Deus ela faz festa quando nós nos arrependemos, Deus está pedindo para que eu e você façamos festa a cada momento que nós celebrarmos, que nós nos lembrarmos da Páscoa. E aqui no caso, o povo de Israel lembrava ano após ano dessa festa. Eles tinham uma data específica, que nós já falamos no início do vídeo, onde eles começavam os preparativos dessa festa da Páscoa para celebrar. Eles tinham um motivo de celebração, que era a libertação deles das mãos de Faraó, da escravidão, para um outro lugar onde Deus havia preparado para eles, onde eles tinham todo o sustento vindo da parte do próprio Deus. Havia uma terra preparada e eles tinham essa convicção. A fé era algo que alimentava dia após dia esse povo. E por que então eles tinham que lembrar isso ano após ano? Para que de geração em geração eles nunca se esquecessem do que Deus havia feito ali no Egito. Eles nunca se esquecessem do sinal, do sangue do Cordeiro sobre a vida deles, que não houve a destruição. Eles nunca se esquecessem da forma com que Deus livrou eles da mão de Faraó, com a mão poderosa. Não houve a manipulação do homem para que essa libertação acontecesse, mas houve simplesmente a mão do próprio Deus agindo em favor daqueles milhões de pessoas. Porque quando nós olhamos para o livro do Êxodo, quando nós olhamos para esse momento da história da humanidade, onde Moisés liberta todo o povo de Israel ali do Egito, nós imaginamos um número muito menor do que muito provavelmente foi. A Bíblia relata de milhões de pessoas e eu creio que realmente esse número passou da casa dos 6 dígitos. Por quê? Porque Deus havia feito a promessa de Abraão se cumprir para aquela nação. Deus havia cumprido as palavras que ele disse para Abraão, que sobre Abraão Deus faria uma grande nação. E tudo que Deus faz e fala, ele cumpre. Então, com certeza, a nação de Israel saiu do Egito em milhões. Não foi em milhares, mas com certeza foi em milhões. E esses milhões precisavam
continuar passando de geração para geração o que havia acontecido naquela terra, para que eles nunca se esquecessem do Deus que havia livrado eles da mão de Faraó e com mão poderosa. Porque o grande problema do ser humano, queridos, é justamente se esquecer com facilidade. Nós nos esquecemos com facilidade daquilo que principalmente Deus faz por nós. Você pode ter certeza que se eu perguntasse para você agora, se você lembra de todas as bênçãos que Deus fez na tua vida desde o momento em que você o aceitou como Senhor e Salvador, ou desde o momento em que você se viu como gente nesta terra, todas as bênçãos que Ele deu para sua família, todas as bênçãos que Ele deu para você, eu tenho certeza que você não conseguiria contar todas elas. Mas se eu te perguntasse também sobre as tragédias que houve na sua vida, muito provavelmente você me contaria elas com detalhes. Então isso demonstra para mim e para você de que nós temos uma facilidade muito maior de lembrar dos nossos problemas, de lembrar das nossas tragédias, de lembrar das nossas derrotas e muito menos de lembrar das nossas vitórias, das nossas conquistas e dos livramentos e das vitórias que Deus nos dá durante a nossa vida. Então, ano após ano, o que Deus queria que aquele povo fizesse no deserto, e hoje nós podemos olhar para nós também e vemos que a ceia, ela é a representação disso para nós, para que nós tenhamos uma festa que seja de forma lembrada. Cada dia mais nós possamos olhar para essa festa da Páscoa e dizer: eu fui liberta, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei em que escravidão eu estava. Esse era o estado que eu estava antes e esse é o estado que eu estou hoje. Deus faz com que essa festa seja lembrada, seja um memorial, seja algo para ser lembrado como uma festa anual, para que o povo não se esquecesse. E ele deixa muito claro, isso é um decreto perpétuo. Quando eu leio perpétuo dentro do Velho Testamento, queridos, você pode ter certeza que o que Deus está dizendo que é perpétuo é perpétuo. É porque a partir daquele momento haveria algo que seria feito até a volta de Cristo Jesus. Até a última ceia, até a última Páscoa que vai ser celebrada nesta terra como um memorial, Deus vai pedir de nós que nós façamos essa festa de forma a lembrar de onde Deus nos tirou da escravidão, das mãos de Faraó. Amém? Faraó representa, né, o mundo, o sistema e tantas coisas, né? Essa escravidão que nós vivemos antes de conhecer a liberdade de Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, por isso que ele diz que é perpétuo. E quando ele diz que é perpétuo, é porque é perpétuo. É para a gente celebrar isso até a volta de Cristo Jesus. Versículo 15. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia, será eliminado de Israel. Queridos, eu olho para esse versículo, eu olho para esse mandado de Deus, para essa palavra de Deus, a respeito de tirar o fermento durante 7 dias. E eu não sei se eu já falei aqui nos outros vídeos, eu não me lembro aqui agora, mas o número 7, ele tem uma simbologia muito forte dentro da palavra de Deus, né? Deus fez a sua obra em 7 dias e no 7º dia ele descansou. Então nós vamos olhar várias vezes para o número 7 na Bíblia e a gente vai entender que quando a gente olha para esse número 7, nós entendemos um número de plenitude, nós vemos um número de término, de fim de alguma coisa, né? De um ciclo se fechando. É isso que nós olhamos para o número 7. E Deus está dizendo que durante 7 dias eles não iriam comer pão com fermento. Fermento, dentro da palavra de Deus, para a maioria, né, das passagens que Deus está dizendo, a simbologia dele é pecado. Então, todas as vezes que Deus pede para que o povo dele tirasse o fermento, o que ele estava pedindo era o pecado, que eles se afastassem do pecado. Por quê? Porque o fermento é algo que leveda uma massa.
é algo que contamina tudo que está ao seu redor. Quando nós pegamos uma massa e nós colocamos o fermento, então aquela massa ela vai aumentar de tamanho. Por quê? Porque ela vai levedar, né? Então ela vai tomar outra forma. O pecado ele faz exatamente isso. O pecado ele contamina, o pecado ele destrói tudo que está ao nosso redor. O pecado ele vai passando de uma pessoa para outra com a maior facilidade, porque o pecado ele vai enraizando em outras pessoas que estão perto de nós. Então por isso que Deus está pedindo para que o seu povo durante 7 dias tirassem o fermento das suas casas, tirassem tudo que lembrasse o fermento de suas casas. Por quê? Ele estava pedindo para que eles se guardassem, para que eles se reservassem, para que eles tirassem toda a forma de pecado que tivesse no meio deles, para que eles pusessem a mão na consciência e a partir daquele momento, a partir daquele dia, eles passassem 7 dias olhando para dentro de si, olhando para suas vidas e tirando cada momento tudo aquilo que pudesse representar o pecado, para que eles então tivessem um momento, um tempo de se guardarem, né? E aí, para mim aqui, queridos, essa palavra fica muito clara a respeito de um tempo determinado que Deus está dando tanto para o seu povo naquele momento, que ele fala de 7 dias, e para mim tem uma conotação de plenitude, de um tempo que se começa e um tempo que termina. E para nós hoje não é diferente. Deus está falando de um momento, a partir do momento em que eu aceito Jesus, que eu como a primeira Páscoa, que Cristo me liberta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele está pedindo para que eu retire da minha vida todo o fermento, todo o pecado. A partir desse momento é para que eu comece a me guardar. A partir desse momento é para que eu comece a me lembrar todo o tempo o que eu estou fazendo durante essa minha caminhada agora, qual é o meu processo de santificação, qual é o meu processo de limpeza, de pureza, né, espiritualmente falando. É disso que Deus está falando. Então, para mim, fala de um início a partir do momento em que eu e você aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o primeiro dia depois da Páscoa, né? Então, no momento em que Deus nos liberta, acontece a minha e a sua Páscoa. Qual foi o dia da sua Páscoa? Será que você lembra? Qual foi o dia que Cristo te libertou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor? Qual foi esse dia? Lembra aí na sua cabeça. Esse foi o primeiro dia. E nós estamos num processo de 7 dias que não diz respeito a 7 contado como nós contamos um dia após o outro, mas está falando de um tempo de Deus, onde inicia-se um processo depois da nossa Páscoa, da nossa libertação, e vai acabar justamente naquele grande dia, na plenitude dos tempos, na volta de Cristo. Esses são os nossos 7 dias sem fermento. Deus está pedindo para que cada um de nós tiremos da nossa casa